Olá, shalom para você, tudo bem? Espero que você esteja bem. A pergunta hoje que eu vou responder é uma pergunta que me fizeram e me fazem quase sempre pelo fato de eu estar tantos anos no ministério. E é uma pergunta muito importante, é sobre a carta magna da igreja. A pergunta é a seguinte: o que rege a igreja? É o corpo doutrinário. Então a pergunta que as pessoas sempre fazem é essa: o que é importante realmente esse corpo doutrinário? E eu quero te dar 3 respostas, né? Primeiro, são coisas... A igreja, ela não é uma sociedade que visa lucro, mas ela tem que estar registrada, ela tem que ter um CNPJ devido à lei do país e as condições que entram, né? Recebe dinheiro, entra dinheiro. Então a igreja tem que ter um livro caixa para que tudo seja legalizado diante das condições do país, porque a igreja, além de não ser uma coisa que é para lucro, mas a igreja, ela recebe dinheiro e essa fonte que entra, ela reverte, né, em ação social, benefício, salários para funcionários, salários para missionários e tudo mais. Então há uma necessidade da igreja estar regularizada, né, os órgãos aqui do nosso país. E assim a igreja, ela tem dentro desse contexto, ela tem uma carta pequena que chama regimento interno, que é feito por uma igreja, que é feita em assembleia, pela toda a igreja, e ela rege algumas coisas pequenas dentro da igreja, como coisas assim em relação a patrimônio, relação a algumas coisas que estão destinadas internamente, né? E o estatuto da igreja, esse é aquilo que rege o corpo da igreja. Então o estatuto, ele fala da presidência, ele fala da questão de como a igreja funciona, se a igreja, quem é o líder da igreja, se é o presidente, se é o vice-presidente, o presidente, se ele cuida da parte administrativa, se ele cuida da parte do corpo espiritual da igreja, os diáconos. Então essa é muito importante. Então toda igreja, ela deve ter o regimento interno e o estatuto. Justamente por esses dias, porque nós estamos vivendo dias difíceis. Mas tem uma coisa que ninguém dá valor, nem pelo regimento, nem pelo estatuto, mas ninguém dá valor pelo corpo doutrinário da igreja. As pessoas, elas vão para as igrejas e dizem assim que todas as igrejas são iguais, mas na verdade toda igreja, ela tem um corpo doutrinário, e se ela não tem esse corpo doutrinário, é complicado até para você fazer parte dessa igreja, porque você não sabe nem o que eles estão ensinando, né? Então, mas eles estão ensinando a Bíblia, mas dentro desse contexto da Bíblia, tem um monte de seitas e de pessoas hereges, né? Que nós temos aí, de muitas seitas que estão também usando a Bíblia. E de igrejas também que são doutrinariamente erradas e estão usando a Bíblia. Então a gente pode até falar isso em outras questões aí. Mas, então essa carta, ela rege a igreja. Então, é o corpo da igreja. Então, o que a igreja pensa sobre Deus, o que a igreja pensa sobre Jesus, o que a igreja pensa sobre o Espírito Santo, o que a igreja pensa sobre os anjos, o que a igreja pensa sobre a disciplina, o que a igreja pensa sobre a palavra de Deus, né, que ela é inerrante, o que a igreja pensa sobre a igreja e o Estado. Então você precisa conhecer, precisa estudar. Muitas vezes a gente vê as pessoas mudando de igreja para igreja, né, de lado para lado, e procurando assim fazer a sua vontade. Mas a necessidade maior é você saber o que você está seguindo, para onde você vai e o que aquela igreja ensina doutrinariamente. Então hoje, por exemplo, temos a internet, você pode entrar na internet e lá, por exemplo, nós somos aqui da Igreja Batista, então a igreja da convenção, o que é que a Igreja Batista pensa? Então você entra lá, né?
sobre Deus, sobre Espírito Santo, sobre Jesus, que entendemos que eles são a mesma pessoa, são Deus, mesmo Deus para nós todos, e assim você vai entender, não é, a sua denominação e a sua igreja. E isso é muito importante, porque você pode pegar a luz da Bíblia e a luz de uma outra doutrina, e você poderá falar, poxa vida, a minha igreja, ou a doutrina que eu sigo, ou a doutrina de fulano de tal, não está compatível, né? Assim com a palavra de Deus. Tá certo? Então, se você tiver outra pergunta aí, deixa para nós, que nós vamos estar te respondendo. Mas lembrando que a melhor coisa é você estudar o manual da igreja, que é a sua doutrina, para saber da onde ela veio, o que ela pensa e para onde ela vai. Deus te abençoe, conta conosco aí, em nome de Jesus.